MSD Preview informação até você. Nesse programa eu trago o João Rezende, presidente do consórcio Vaicurus, para a gente falar sobre transporte coletivo e perspectivas desse serviço para o Brasil, para Mato Grosso do Sul e para Campo Grande. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Seu João, obrigado aí pela oportunidade da gente falar de transporte coletivo. Eu que agradeço a oportunidade. No MSD. É um serviço que impacta a vida de milhões e milhões de brasileiros, né? Quase 100 milhões em todo o país, e aqui no nosso Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, não é diferente. E aí envolve também a própria insatisfação do usuário com relação ao serviço, uma expectativa de melhora, do próprio empresário com relação a isso, né? do consórcio, que tem uma luta talvez inglória por tentar fazer funcionar isso numa malha viária difícil e tal. Como ajustar essa equação para que quem paga pela tarifa possa ter um serviço bem prestado, quem precisa da gratuidade consiga ter acesso a isso, quem precisa mesmo, no caso, e o empresário conseguir fazer um serviço a contento e não ficar pressionado, né? Porque também a realidade de vocês não é fácil, ter que renovar a frota, ter que equilibrar toda hora um sistema e estar mantendo o próprio hall de veículos na qualidade necessária, com as ruas da maneira que está as outras avenidas de Campo Grande, num estado péssimo. Quem tem carro sabe disso, tem que estar trocando suspensão, pneu toda hora. Então, Danilo, é realmente um tema bastante relevante. Volto a agradecer pela oportunidade. E o transporte urbano no Brasil vive momentos dramáticos. E a gente, então, está na esperança de que toda essa movimentação que está acontecendo lá no Congresso agora, já os primeiros passos rumo à propositura de projetos que venham a dar condição do transporte urbano, diria, continuar existindo, e não só continuar existindo, mas melhorar, até porque na atual conjuntura existe uma fuga em massa do nosso cliente. E por que está acontecendo isso? Porque realmente o que está sendo oferecido não está agradando. Isso nós temos que ter coragem de enfrentar. Ao mesmo tempo, ter coragem de estimular a imprensa, estimular o usuário a cobrar do poder público, a não só a cobrar, mas também dar apoio, porque medidas tidas como impopulares são necessárias. O transporte urbano hoje tem uma condição muito ruim de prestação de serviço. As ruas estão abarrotadas de automóveis, de motocicletas, de patinete, bicicleta elétrica e pasme, com políticas incentivando a esse transporte, né? Coisa que já datam de 3 décadas. Né? O Brasil abandonou a mobilidade urbana como sistema, no caso o próprio transporte pelo ônibus, para incentivar que as pessoas só usem os carros, e a infraestrutura não aguenta isso, as ruas não suportam. Então, uma verdadeira indústria de mutilados e de mortos aí pelas motocicletas, nada contra as motos, mas público e notório que elas são uma verdadeira indústria de mutilados, né? Aí a Previdência não suporta toda essa despesa, com tratamento em hospitais, com indenizações, com, diria, aposentadorias precoces, né? E o transporte urbano, que é sabidamente um meio de locomoção seguro, está aí esquecido. Essa é a realidade. Então é preciso que o Brasil acorde, e aí no esforço do poder municipal, executivo municipal, legislativo municipal, estadual, federal, todos se unam em torno desse tema e traga de volta a condição de transportar pessoas com pontualidade e com preço razoável, e que não seja o usuário pagante a fonte de recursos para subsidiar gratuidades, muitas vezes gratuidades, diria, desnecessárias, né? Nós temos pessoas que podem muito bem suportar o preço da sua passagem, mas estão sendo beneficiadas por uma gratuidade, diria, revestida de um manto de... Esse é o tal do subsídio cruzado, ou seja, um sujeito de baixa renda, às vezes desempregado, que precisa pegar ônibus para buscar uma oportunidade de trabalho para ele pagando a tarifa completa, está subsidiando uma gratuidade de, às vezes, de alguém que não precisa, 27% do custo da tarifa cheia,
estima-se que seja por conta das gratuidades, pelo menos a média brasileira é essa. Isso. E nós contamos, viu, Danilo, com uma retomada de consciência, no caso específico de Campo Grande, dos vereadores, para rever gratuidades que foram propostas de maneira injusta, né? Então, nós temos aí o estudante, muito bom, tem um lado positivo dessa gratuidade, mas então vamos colocar a sociedade inteira a pagar a conta. Vamos criar aí subsídios, fundos, o que não pode é continuar como está. A tarifa fica num valor pesado, né? Mesmo sendo pesado é insuficiente para o custeio, então nós precisamos rever para que isso tenha sustentabilidade. O transporte urbano é tratado na Constituição como essencial, foi alçado na mesma condição também da educação, da segurança e da saúde como um direito social, mas não está tendo a devida atenção. Agora, isso é interessante, né? Porque no primeiro mundo, em países desenvolvidos, principalmente na Europa, no caso, onde o transporte coletivo tem uma difusão maior do que nos Estados Unidos, por exemplo, o subsídio é uma prática comum e serve para dar qualidade ao serviço, né? Para dar o equilíbrio ao sistema e segurança, para fazer com que justamente mais pessoas passem a utilizar isso para ir para o trabalho, para voltar ou até para o lazer, né? No Brasil, o subsídio é encarado como um tabu, porque talvez as pessoas não entendem que, assim, de alguma forma a conta tem que fechar. Se a conta não fecha, o serviço acaba ficando precarizado, né? Exatamente. Então, é essa conscientização que nós precisamos o poder colocar. público ainda não encara isso como uma prioridade? Faltou isso? Porque, assim, desde 2013 para cá, vem se aumentando, talvez, ou se tornando mais pública a insatisfação, os questionamentos das pessoas com relação a isso, né? Danilo, então, esse é o grande desafio. E já fazem 6 anos, daqui a pouco a gente completa uma década e nada se avançou muito, né? Hoje, com toda essa condição de redes sociais, nós precisamos aproveitar toda essa condição de comunicação e conclamar a sociedade para que olhem de maneira mais, diria, inteligente toda essa movimentação. Por quê? A qualidade do transporte não depende, como eu disse no início, só do empresário. Não é apenas a frota 0 km com ar-condicionado que vai trazer a qualidade para o transporte. Eu até tive a oportunidade hoje de tratar com um colega de trabalho. Vamos fazer aqui um cenário. Se nós colocarmos 100% da frota de Campo Grande 0 km a partir de amanhã, isso vai mudar o número de usuários? Não vai. Você não vai deixar de usar o Uber. Até porque o terminal vai continuar sendo ruim, a rua vai continuar entupida, então não vai mudar. O que vai mudar mesmo, substancialmente, é a infraestrutura. Enquanto ela não chegar, nós vamos ficar aí enxugando o gelo, desculpa a expressão simplista. Então precisamos de soluções estruturantes. É isso que nós estamos acreditando que possamos alcançar uma mobilização generalizada de toda a sociedade, da imprensa, dos órgãos de controle. Não é apenas multando as empresas por descumprir um horário que é praticamente impossível de serem cumpridos, especialmente nos horários de pico. Então não é isso que resolve o problema. Resolve o problema é sentar em torno de uma mesa e estruturar o transporte para que ele realmente seja atrativo e seja, diria, utilizado pela maioria das pessoas. Vão deixar o automóvel em casa, vão deixar de arriscar a própria vida pilotando uma motocicleta sem habilitação, né? E é isso que nós precisamos trazer de volta para uma discussão bem centrada, objetiva e rápida, porque não dá mais para esperar. Nós temos aí algumas cidades no Brasil experimentando experiências muito desagradáveis, né? Empresas sucumbindo, não honrando seus compromissos de impostos, folha de pagamento, e isso nós não podemos deixar acontecer em Campo Grande.
E o campograndense, a partir do que vem se discutindo nacionalmente, o senhor participa disso, está sentado na mesma mesa com lideranças nacionais de associações importantes, gente do próprio governo federal e do Congresso Nacional, que tem começado a pensar e adotado, talvez em 2019, como um marco zero para dar prazo para que isso comece a ter efetividade mesmo no transporte coletivo. O campograndense ele pode ter uma esperança de uma tarifa mais barata e de repente, na sua cidade, ter um transporte coletivo, talvez como era nos anos 90 do século passado, onde aqui era uma referência nacional em pontualidade, qualidade. Inclusive, aqui foi um lugar que foi vanguarda com relação à segurança, né? Foi o primeiro lugar a retirar o cobrador, e isso ajudou muito com a questão dos assaltos, né? em ônibus, em algumas áreas da cidade, que eram muito frequentes. Danilo, pode esperar, eu tenho certeza, sou otimista e digo que nós temos que buscar uma redução do preço da tarifa. Que poderia cair até 60% de repente. Mas digo o seguinte, se reduzir o preço da tarifa e continuar com essa mesma qualidade de viagem, não vai resolver o problema. É o pacote completo. completo. Eu costumo dizer que se o serviço for ruim, de graça é caro. Então, paralelo a essas medidas de redução do preço da tarifa, nós temos que caminhar, por exemplo, de repente até obrigando o gestor público a investir no transporte, a não permitir, por exemplo, que um ônibus articulado circule em pistas que não sejam exclusivas para ele, porque é um contrassenso, um veículo de grande porte, medindo aí 21 metros de comprimento, e ele transita no mesmo ambiente que uma motocicleta. Ele é contraproducente, ele pode produzir viagens muito mais rápidas, levando um número bastante expressivo de pessoas, mas no entanto ele não faz. Eu diria que isso devemos trabalhar para uma legislação, deixar isso bem claro. Ônibus articulado tem que ter pista exclusiva, até porque ele não tendo, ele gasta muito mais combustível, ele demora muito mais tempo para fazer a viagem. Então é preciso preço e qualidade. Campo Grande, no caso, o poder público, como que está a preocupação ou talvez a sintonia do poder público de Campo Grande, poder público municipal, com relação a essa discussão nacional que já está bem avançada? Tem cidades no Brasil onde há a experiência do subsídio e elas dão certo, né? E há outras cidades de olho nisso, cidades com mais de 200 mil habitantes. Danilo, nós acreditamos que Campo Grande vai se engajar, até porque a bancada sul-mato-grossense lá em Brasília tem participado, e nós temos acompanhado isso, de discussões bem interessantes, ainda preliminares, mas nos anima, porque isso vai ser colocado não só para o Congresso, mas também para o Executivo do governo atual, soluções criativas para melhorar a qualidade do transporte. Eu sou otimista, até porque não tem outra alternativa para nós, senão o diálogo, senão o apoio em busca dessas soluções. E essa talvez seja uma lição de casa que o Brasil deveria ter feito antes da Olimpíada e da Copa, né? Acabou não fazendo, não cumprindo, e agora fica para fazer isso depois, e ainda atrasado até, e por isso que está até uma certa urgência em se resolver essa questão, né? Porque isso envolve a vida de muita gente. Danilo, você usou uma expressão interessante, até parece que as cidades só podem sofrer uma melhoria nessa área do transporte quando se fala em Olimpíada, como foi o caso de Cuiabá, mas o cidadão brasileiro ele merece qualidade no transporte, independente de eventos esportivos ou de coisa parecida, né? Até porque é algo permanente, né? Esses eventos são passageiros. Então, acredito muito nesse atual governo, que tem demonstrado aí coragem de enfrentar algumas quebras de alguns paradigmas, né? Então, fica aí a nossa mensagem de apelo, volto a repetir, à imprensa, aos órgãos de controle, ao usuário, que pode pressionar mesmo, deve fazer, mas não pressione apenas o concessionário, pressione o poder público, porque é dele que tem realmente o poder da caneta, vamos dizer assim, de maneira simples, né? É o legislador, é o executivo,
que pode e copiar experiências locais onde deram certo. Isso. Muito obrigado pela oportunidade da entrevista e tocar nesse assunto que é um assunto importante, né, para a vida de muita gente e um assunto premente também. Né? Perfeito. Muito obrigado e estamos à disposição. MS Dia Preview, informação até você, acompanha nosso trabalho no www.msindia.com.br ou na fanpage lá no Facebook, só clicar MS Dia. Até a próxima.